Eu fiz uma paráfrase do último capítulo, ou do último parágrafo do livro Grande Conflito. É muito conhecido esse parágrafo. Você quer ver? Eu vou ler o parágrafo e você vai se lembrar dele. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Eu fiz uma paráfrase desse parágrafo aqui, pensando no início do grande conflito. Por que o grande conflito começou? E eu pensei que o início do conflito é exatamente o oposto do seu final. Então o texto saiu assim: o grande conflito começou. Pecado e pecadores agora existem. O universo está contaminado. Toda a vasta criação não vibra mais na mesma pulsação de harmonia e felicidade. Do coração do arqui-inimigo de Deus emanam morte, trevas e tristeza, afetando todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, em todas as coisas animadas e inanimadas, paira a terrível dúvida: Deus é realmente amor? A frase Deus é amor sustenta o equilíbrio do universo. É por causa dessa frase, que é a expressão e o resumo do caráter de Deus, que tudo que é bom existe. Toda harmonia, toda paz, toda felicidade, a vida eterna dependem de que no universo se estabeleça esse fundamento: Deus é amor. A mais severa ameaça que o universo sofreu foi quando misteriosamente surgiu no coração de um querubim cobridor esta dúvida: Deus é realmente amor? Eu acho que Deus não é amor. E essa dúvida foi acalentada no coração, e ela floresceu no coração dele e se expandiu para outras pessoas, outros seres, outros anjos. E essa dúvida se materializou na forma de questionamentos do tipo: Deus ama a gente mesmo? As leis de Deus são boas para nós mesmos? Pensem, não seria Deus um tirano arbitrário que impõe a sua vontade sobre nós e limita a nossa capacidade de escolher o nosso próprio destino, o nosso próprio caminho? E essas dúvidas acabaram se tornando em convicções do tipo: não precisamos mais de Deus, não queremos mais o governo de Deus, não queremos mais a lei de Deus, precisamos substituir Deus, precisamos estabelecer um novo domínio, um novo governo. Deus não é amor, precisamos de uma nova ordem de coisas. E esta rebelião se instalou no céu. Mas isso ainda não é o conflito, porque lembrem, o conflito é começado por quem? Por Deus. Isto é uma rebelião, isto é uma afronta contra Deus, contra o seu caráter, contra o seu reino, contra a sua lei e contra os seus domínios. Isso tudo estava, essa rebelião na corte, no palácio celestial, estava tentando minar a autoridade de Deus com os anjos. E no livro A História da Redenção, Ellen White diz que 50% dos anjos foram contaminados com esta ideia. 50% dos anjos. Quando Deus, convicto de que o universo estava ameaçado, de que suas criaturas estavam sob um severo ataque terrorista, de uma organização terrorista fundada pelo primeiro arquiterrorista do mundo, Lúcifer, Deus não ficou de braços cruzados. E o que ele fez? Deus fez guerra, Deus fez conflito. O conflito que Deus estabelece, no entanto, não é da natureza das guerras como nós conhecemos.
O conflito de Deus é um conflito que se pauta basicamente na teologia, nas ideias, no discurso, na apresentação de argumentos. É nesse contexto que Deus reúne um concílio celestial, e isso já é guerra. Deus reúne um concílio celestial, todos os seus anjos, para expor as suas alegações e permitir que o outro lado pudesse expor também os seus motivos. E é nesse contexto que Deus vence o conflito no céu. Como é que ele vence? Alegando o seu amor, evidenciando o seu caráter amoroso e gracioso, ele consegue resgatar 20% dos anjos que estavam do lado do mal. Mas Satanás e 30% das hostes celestiais, a terça parte dos anjos, recrudescem no pecado e resolvem permanecer na rebelião e são expulsos do céu. Uma passagem de Apocalipse, capítulo 12, verso 7, para te mostrar que o conflito não é iniciativa de Lúcifer, mas sim iniciativa de Deus. Apocalipse 12, 7 diz assim: houve peleja no céu. Você conhece essa passagem, né? Miguel, quem é Miguel? O próprio Cristo. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Percebeu a ordem da frase? A Bíblia é sintética para expressar a sua teologia. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás. Pelejaram também. Você percebeu a reação? Pelejaram também Satanás e seus anjos. No conflito, Satanás é reativo, Deus é ativo. O conflito é uma iniciativa de Deus para salvar os seus filhos, para que o mal não prevaleça no universo. Eu disse a vocês, a Bíblia é a história de um grande conflito. E toda a narrativa bíblica e as suas divisões de narração são organizadas numa estrutura, num esboço, num esqueleto, que eu chamo da estrutura da narrativa da história do grande conflito. Toda boa história, preste atenção aqui, olha bem aqui para mim. Toda boa história tem uma estrutura. Ninguém conta uma história assim, vai vindo, vai falando o que vem na cabeça. Há uma estrutura, uma organização mental para chamar a sua atenção, para criar uma lógica e para levar você para o clímax. Toda boa história tem uma estrutura. Quem estudou literatura, quem estudou cinema, quem estudou qualquer coisa que envolva história, sabe do que eu estou falando. Tem que ter uma estrutura, um esboço. E a história do grande conflito, que é narrada na Bíblia, tem uma estrutura. Eu vou mostrar para vocês agora. Essa estrutura tem 4 partes. Preste atenção aqui no PowerPoint aqui da minha mão aqui. 4 partes. A primeira parte se chama a lei. Qual é a primeira parte da história do conflito? A lei. A lei. Tem que ter uma lei. A segunda parte é a desobediência. Qual é a segunda parte? Desobediência. A terceira parte da estrutura da história do conflito é o juízo. Então tem um juízo no meio. Qual que é a terceira parte? Juízo. O juízo. E a quarta parte é a expulsão. Qual é a quarta parte? Expulsão. Se você olhar Apocalipse capítulo 12, nem Apocalipse 12, todos esses elementos estão presentes ao se referir ao início do conflito no céu. Bom, lá tinha uma lei. Qual é a lei? Resumida na frase que equilibra o sustento do universo: Deus é amor. Essa é a lei. Você sabe que essa frase, Deus é amor, ele é o fundamento do caráter de Deus, e é o fundamento do decálogo, que é a lei de Deus que nós temos. Como é que Jesus resumiu as 2 tábuas da lei? Amor a Deus e amor ao próximo. Então a lei de Deus é o seu amor expresso em ordenanças, ok? Então lá havia uma lei. Deus é amor.
essa lei foi desobedecida, e aí já temos a segunda parte, quando Lúcifer seduziu a terceira parte dos anjos a se rebelar contra Deus e a sua lei. Aí você tem a terceira parte, que é o juízo, que é quando Deus age para impedir que o mal prevaleça. Apocalipse 12:7, houve peleja no céu, Deus agiu, Deus evidenciou o seu caráter, e em associação a isso você tem Apocalipse 13:8, com uma alegação aparentemente perdida, mas que é teologicamente importantíssima. Diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. E eu estou dizendo para você que essa frase está em Apocalipse capítulo 13, verso 8, porque ela foi usada como argumento no concílio celestial para revelar que Deus é amor, para refutar as alegações mentirosas de Satanás que Deus não é amor. Imagine a cena comigo. Satanás está dizendo: Deus é mau, Deus é tirano, Ele não pensa nas suas criaturas. E aí, no concílio celestial, em que os anjos todos estão decidindo de que lado vão ficar, Deus revela o seu plano para os anjos e diz: um dia eu vou me tornar um ser humano e eu vou morrer no lugar da raça caída, contaminada pelo pecado que você, Satanás, Lúcifer, está criando aqui. E esta alegação fatal que encheu de terror os anjos, o Filho de Deus vai se tornar um ser humano e vai morrer no lugar deles, cravou no coração daqueles 20% dos anjos que estavam do lado de Satanás, e eles se voltaram para Deus e seu amor, e não aderiram em definitivo à rebelião de Satanás. É assim que Deus vence o conflito, evidenciando o seu amor. Por isso o Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo, lá no concílio celestial, o decreto de que Deus morreria, ou que o Filho de Deus morreria, foi estabelecido para evidenciar o amor de Deus. Mas eu disse, tem uma lei, tem uma desobediência, tem um juízo e tem uma... Já esqueceram, né? Expulsão. O que diz Apocalipse 12, verso 11? Depois do concílio celestial, e foi expulso o diabo dos seus anjos, e não foi achado mais lugar para eles. Essa é a estrutura do conflito. Eu vou mostrar isso para vocês, que eu disse que essa é a estrutura de toda a Bíblia. Você pode ler toda a Bíblia com base nessa estrutura. Vou mostrar isso para vocês como o desembarque do conflito aqui na terra. Eu convido vocês a abrir a Bíblia em Gênesis 3. Nós vamos ver essa estrutura de 4 partes neste capítulo, que é o capítulo mais importante da Bíblia, Gênesis 3. Aqui em Gênesis 3 nós temos também uma cena do conflito, e a primeira parte da cena do conflito é uma lei, certo? Qual é a lei que nós temos em Gênesis 3? Ela foi dada em Gênesis 2, 15 e 16. Deus disse a Adão: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, livremente. Vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontra no meio do jardim. Porque no dia em que dela vocês comerem, vocês certamente vão morrer. Essa é a lei. Pastor Vinícius, o que essa lei tem a ver com o amor de Deus? Tem tudo a ver. Pensem comigo nos detalhes. Primeiro, é uma lei positiva. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Você percebeu? Não há nenhuma restrição à sua felicidade, à sua alegria, ao seu prazer na lei de Deus. Quando Deus estabelece a sua lei, Ele estabelece para a felicidade, para a alegria e para a paz dos seus filhos, das suas criaturas. Então, as árvores do jardim aqui representam todas as alegrias, todos os prazeres lícitos que Deus criou para o ser humano. E Deus disse: é tudo de vocês. Pode ir para a praia nas férias, não tem problema, vai ser feliz. Eu criei tudo para vocês. Pode comer do bom e do melhor. Eu que fiz essas coisas. Sejam felizes. Não existe religião bíblica da tristeza, entende?
Não existe religião bíblica da restrição da alegria, do prazer e da felicidade. Essa religião não é das escrituras bíblicas. Sejam felizes. Mas eu fiz vocês como seres morais livres. Então, eu vou colocar uma árvore aqui no meio do jardim, para que vocês exerçam essa faculdade, essa capacidade da liberdade. Se eu não colocar essa árvore aqui, vocês só têm direito de fazer o que eu quero. Mas com essa árvore aqui, vocês vão ser como eu, porque vocês foram feitos à minha imagem e semelhança. Eu posso fazer o mal e escolho não fazer. E eu quero que vocês também escolham não fazer o mal. Eu escolhi amar vocês. Eu escolhi confiar em vocês. E eu estou colocando essa árvore aqui, porque eu quero que vocês escolham me amar também e confiar em mim, entende? Por isso que essa árvore está aqui. Não é para prejudicar vocês, é porque eu quero ser amado por vocês, que eu quero que o amor que eu sinto por vocês seja recíproco, que o mesmo sentimento que é no meu coração haja no coração de vocês. Por isso tem essa árvore aqui. Mas não come dela não, porque vai ser ruim para vocês. Essa é a lei. Que lei amorosa. Deixa eu falar uma coisa para você. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Deus é o quê? Amor. Quando você tem os 10 princípios eternos, imutáveis do decálogo, todos eles são para a sua alegria, a sua felicidade. Observe que são 10 nãos. 10 nãos para um infinito de sims que Deus faz para você. Apenas 10 nãos para proteger você, para preservar a sua vida, para preservar a sua felicidade, e uma infinidade de sims que Deus faz para você. Isso é a lei de Deus. As pessoas dizem, nossa, a lei de Deus é não, não, não. São 10 nãos apenas. Eu vou repetir, para o infinito de sims que Deus está falando para você. Vale a pena servir a Deus. A lei estava estabelecida. Mas, na estrutura narrativa do grande conflito, tem a segunda parte. Qual é a segunda parte? Uma desobediência. E a desobediência aparece no capítulo 3, a partir da ação de um vilão, Satanás, encarnado numa serpente. E como a desobediência aconteceu? A desobediência aconteceu, e esse é o princípio de toda desobediência, ok? Então preste atenção para você não desobedecer também, porque é o princípio da desobediência. Satanás levou os nossos primeiros pais a duvidar do amor de Deus e a não confiar em Deus como seu Senhor. Esse é o princípio. E para isso ele usa a tática da mentira e da sedução e da deturpação da palavra de Deus. Então, quando ele se dirigiu a Eva, ele usou a seguinte argumentação: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores aqui? Você prestou atenção na estratégia? O que Deus havia falado em Gênesis 2,15? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. Quando o tentador apareceu, ele disse assim: ei, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores aqui? Você percebeu a estratégia? Ele perverteu, corrompeu, distorceu a palavra de Deus. O objetivo dele com essa frase era semear a mentira de que Deus é mau, de que Deus não é amor. Porque um pai que tem uma infinitude de bênçãos, de alegrias e de prazeres para oferecer para os seus filhos e não permite que eles usufruam, não é um Deus de amor, não é um pai amoroso. Vocês entenderam? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nada, mas ele é muito mau mesmo, não é? Por que vocês ficam debaixo desse governo? Vocês podem ser felizes,
eu tenho um projeto, uma proposta de alegria infinita para vocês. Saiu debaixo do governo desse tirano. Bom, a resposta de Eva evidencia que Deus havia avisado os meus pais. Eva disse: não, Deus diz que a gente pode comer de todas as árvores, menos da árvore do jardim. E aí ela acrescenta, certamente um acréscimo de Adão para evitar o problema. A gente não pode nem tocar nessa árvore. Deus não havia falado que não podia tocar na árvore, mas ela acrescentou isso: a gente não pode nem tocar nessa árvore. Aí Satanás veio com a sua segunda arma fatal. Ele disse: ele não quer que vocês comam, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. E ele sabe que vocês jamais vão morrer se comerem dessa árvore. Esse argumento fatal seduziu Eva. A Bíblia diz que esse argumento não seduziu Adão, ok? Esse argumento seduziu Eva. Ela foi enganada por esta ideia. Ela acreditou que Deus não era mau. Ela desconfiou de Deus. E ela resolveu levar o alimento para o seu marido. Adão não foi enganado. Isso aqui não quer dizer que Adão é mais inteligente que Eva, ok? Nada disso. Isso aqui diz que Adão é menos inteligente que Eva. Eu vou mostrar para vocês. Porque Adão sabia que o que Satanás estava falando era uma mentira. Eva acreditou achando que era verdade. Então, o que Adão fez ao comer do fruto foi aderir conscientemente à rebelião de Satanás. Vocês entenderam o que eu falei aqui agora? O que Adão fez ao comer do fruto não foi ser enganado, foi aderir conscientemente à rebelião de Satanás. Isso significa que Adão se juntou à terça parte dos anjos caídos e se uniu à rebelião universal contra o governo do suzerano do universo, que é Deus. Vocês entenderam o que eu acabei de explicar para vocês? Adão foi colocado no planeta Terra como o príncipe deste mundo aqui. Deus, ele tem um governo universal. Deus rege todos os planetas, de todas as constelações, de todos os sistemas solares. Deus rege tudo. E em alguns mundos, Deus tem seres criados nos quais coloca representantes deles. Seres com quem ele faz uma aliança, e esses seres governam esses planetas sob a autoridade governamental do regente universal. Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele aderiu à rebelião de Satanás e ele tirou o planeta Terra do governo universal e permitiu que Satanás tivesse nesse planeta uma base para o seu governo tirânico de rebelião contra Deus. Foi isso que Adão fez. Por isso que eu falei, não é que Eva é menos inteligente que Adão, é o contrário. Adão foi menos inteligente que Eva. É por isso que Jesus Cristo disse em referência a Judas, que estava possuído por Satanás: aí vem o príncipe deste mundo. Aí vem o príncipe desse mundo. Por que Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo? Porque no dia em que Adão comeu do fruto, ele entregou a escritura da terra nas mãos de Satanás. Satanás usurpou o planeta Terra das mãos de Adão e se tornou aquilo que Adão era: o príncipe deste mundo, o governante desse planeta. Se chama Lúcifer, a partir da queda de Satanás. Que irmão bondoso, né? Obrigado, querido. Entendem isso? Bom, essa é a desobediência.
Aí nossos primeiros pais entregaram o planeta, o ser humano, toda a sua descendência, nós que estamos aqui, nas mãos de Satanás. Naquele dia foi instalada no coração de todo ser humano a base do governo satânico. Porque o governo de Satanás não é só um governo político, ele é, antes de ser um governo político, ele é um governo cultural, ele é um governo moral, ele é um governo da razão e das emoções. Então, quando Adão comeu do fruto, instalou-se no ser humano a natureza pecaminosa com a qual Satanás pode controlar a humanidade. Não é uma guerra, entende isso, gente? Não é uma guerra de força, de bomba, de armas, é uma guerra do coração. Então, quando Adão comeu do fruto, ele abriu a natureza humana para o pecado, que é a base, o software maligno com o qual Satanás controla os seres humanos. Quando Adão se deu conta, ele não era mais o regente desse mundo, ele agora era escravo do maior tirano da história do universo, Lúcifer. Foi nesse momento que a serpente virou dragão. É por isso que o Apocalipse 12 fala, ora Satanás como serpente, ora como dragão. A serpente engana, o dragão oprime. A serpente mente, o dragão maltrata. Quando Adão comeu do fruto, ouvindo a mentira da serpente, o dragão se rebelou. O opressor dos seres humanos se manifestou. E os seres humanos estavam irremediavelmente perdidos. Qual é a terceira parte do conflito? Acontece então o juízo de Deus. E aqui em Gênesis 3 nós temos claramente uma cena de juízo. Você sabe que o juízo, ele é um inquérito, e o inquérito é pautado por perguntas. A partir do verso 9 nós encontramos Deus agindo em juízo, fazendo 4 perguntas centrais para a humanidade. E eu estou dizendo a vocês que essas 4 perguntas que estão aqui em Gênesis capítulo 3, elas são a base dos princípios do juízo investigativo que Deus está realizando hoje no santuário celestial. E em toda a cena de juízo, esses 4 princípios estão em cena, estão em jogo. Acompanhe comigo a partir do verso 9. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A primeira pergunta no juízo de Deus, é uma pergunta de natureza relacional. Quando Deus faz o seu juízo, Ele faz para procurar onde estão os seus filhos. Algumas pessoas têm uma implicância com a doutrina do juízo investigativo, acham que essa doutrina ela não é bíblica, ela é estranha ao Evangelho. Falam isso porque não conhecem a Bíblia. Porque o juízo investigativo começa com uma pergunta que evoca o Evangelho: Deus em busca do pecador. Adão, onde estás? Quando Deus estabelece o seu juízo, quando os tronos são colocados, quando os livros são abertos, o propósito primeiro de Deus é ir em busca do ser humano que se perdeu. Então, se há um juízo no céu acontecendo agora, esse juízo existe porque Deus quer desesperadamente salvar você. E a pergunta que Deus está fazendo no juízo lá no Éden, e que ecoa todas as cenas de juízo que Deus estabelece na Bíblia, é: onde você está, meu filho? Cadê você, minha filha? Eu criei você para ser feliz nesse planeta. Eu amo você. E por que você se escondeu de mim? Cadê você? O juízo se pauta na pergunta de Deus: onde está você? Essa é a primeira pergunta, no entanto. Veja que para esta pergunta, porém, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me
Veja que o apóstolo João diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Foi o mesmo João que nos disse que Deus é amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. E quando nós estamos fora do verdadeiro amor que é Deus, nós sentimos o quê? Medo. Adão teve medo de Deus, porque estava separado de Deus, porque aderiu à rebelião de Satanás, porque estava debaixo da tirania do mal, porque estava nu em função do pecado que cometeu. É exatamente isso que o pecado faz com você. Satanás tenta você com a ideia de que Deus não é amor, de que as leis de Deus não são boas, de que Deus não gosta de você, que Deus não se importa com você. Ele oferece prazeres para você, ele seduz você com suas mentiras, só para depois você ter medo de Deus, só para ele acrescentar depois uma outra camada de maldade, colocar na sua mente que Deus não vai perdoar você, que Deus não quer você mais, que Deus não tem um plano para restaurar a sua vida, e com isso ele quer afundar você mais no buraco do pecado e da maldade. É por isso que Adão teve medo, porque o medo é resultado da desconexão com Deus. Mas mesmo sentindo medo, mesmo nós sendo aterrorizados pelo mal do pecado, Deus vai em busca do ser humano e pergunta: onde está você, meu filho? Eu não desisti de você, eu vou até as últimas consequências para salvar você. Eu tive medo, eu escondi. Então Deus faz a segunda pergunta. Pergunta central para você entender a teologia do juízo investigativo. Ele pergunta no verso 11: quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Qual é a resposta para essa pergunta? Quem é o ser originador da nudez, da vergonha e do medo? Quem é? Pode responder, quem é? Satanás. Por que Deus fez essa pergunta então? Veja que a Bíblia é econômica na sua descrição teológica, a gente tem que aproveitar os detalhes. Quem te fez saber? Se a resposta é Satanás, Deus queria agora lançar um foco de luz sobre o originador do mal e do pecado. Deus queria deixar claro que no juízo de Deus, o objetivo central do juízo de Deus é a condenação do diabo e dos seus servos. É por isso que quando você vai para Daniel capítulo 7, você tem leão, urso, leopardo, animal terrível, espantoso, chifre pequeno. Todos esses seres são encarnações do diabo, imperialistas, para oprimir o povo de Deus. Mas depois dessas bestas terríveis, ferozes contra o povo de Deus, aparece uma outra cena. A cena é de quê? Uma cena de juízo. Os tronos se estabelecem. Para quê? Para Deus condenar os atos perversos desses inimigos descritos no capítulo 7. E o capítulo 7 de Daniel termina com Deus devolvendo para os santos do Altíssimo o reino que eles haviam perdido por causa de Satanás. Então qual é o objetivo do juízo de Deus? Condenar Satanás. Então quando Deus faz o juízo, isso foi no céu, isso é na terra, isso está acontecendo lá no Santíssimo agora. Deus faz, não é para ficar pesquisando sua vida, para tentar achar pecado em você, para colocar você no inferno. O propósito do juízo investigativo é condenar Satanás e seus servos. Vocês entenderam isso? Então olhem para o juízo investigativo que está no coração do grande conflito de uma maneira positiva. O juízo se estabelece para a condenação de Satanás. Mas Deus faz uma terceira pergunta, e ela também é muito importante. Na sequência, ainda no verso 11, Deus pergunta: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E aqui a gente é apresentado a terceira ênfase do juízo investigativo de Deus. Se de um lado o juízo existe para condenar Satanás, para desmascarar o enganador, para deixar claro que a mentira que ele proferiu não pode prevalecer, para evidenciar que Deus é amor e que Satanás é o mal,
Se de um lado você tem essa pergunta, quem te fez saber isso? Do outro você tem a pergunta: comeste do fruto que eu disse para você não comer? Veja que essa pergunta se concentra no ser humano, mas principalmente na capacidade humana de, pode falar a palavrinha que vem na sua mente, na capacidade humana de escolher. Eu não falei que você não devia comer, você escolheu comer. E o que isso tem a ver com o amor de Deus? Tem tudo. Porque o amor só floresce onde há liberdade. Não existe amor sem liberdade. E não existe liberdade sem responsabilidade. Entende por que existe o juízo no céu também? Porque o juízo de Deus se estabelece para aferir o que você está fazendo com a liberdade que você recebeu. Não existe amor sem liberdade, e não existe liberdade sem responsabilidade. O eterno preço da liberdade é a vigilância. Não existe liberdade sem prestação de contas. Não existe liberdade sem contabilidade. Não existe liberdade sem você dizer o que você está fazendo com ela. Então, quando Deus perguntou: você comeu do fruto? Ele estava dizendo: eu amo você, queria você livre, e eu gostaria que você estivesse usando a sua liberdade para o bem e não para o mal. Deus faz a quarta pergunta. Aliás, a quarta pergunta ela vem na sequência de uma resposta errada que Adão dá no juízo. Acompanhe comigo. Você vê que eu estou bem contra Adão aqui, favorável às mulheres. Hein? Acompanhe comigo aqui. Mas é a Bíblia. Preste atenção na resposta que Adão deu. Quando Deus disse: comeste do fruto, qual foi a resposta que ele deu? A mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Esta é o tipo de resposta errada que alguém dá quando é confrontado no juízo de Deus. O juízo de Deus existe. E esta pergunta, que move um dos princípios basilares do juízo de Deus, que envolve a nossa liberdade. Quando Deus nos faz esse tipo de pergunta, Ele espera que a nossa resposta seja honesta, seja sincera. Você comeu do fruto? Qual é a resposta? Eu comi. Eu aderi à rebelião. Eu derrapei. Eu fui perverso. Eu fui mau mesmo. Isso era que Deus esperava ouvir de Adão. Mas ele respondeu o quê? Deu uma evasiva. Tentou transferir a responsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você pecar, e o Espírito Santo vier convencer você do pecado, da justiça e do juízo, deixa Deus desmascarar você. Tira as suas vestes de imundícia que escondem a podridão da sua vida pecaminosa. Para de teatralizar na vida, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Para de fingir ser uma coisa que você não é. Para de compartilhar responsabilidades que são exclusivamente suas. Rasga seu coração diante de Deus. Confessa seu pecado e você vai alcançar misericórdia. Amém. Não fica dizendo que foi por causa da igreja que não me deu atenção, o ancião que não me deu oportunidades, o meu pai que foi muito severo comigo, ou a minha esposa que não se embelezou o suficiente para que eu pudesse sempre amá-la. Reconhece que você é um pecador. Reconheça a sua tragédia. Coloque a sua cara no pó. Peça misericórdia, perdão, e a graça de Deus vai te alcançar. Mas enquanto você ficar fingindo que você é o bonzão, o tal, você só vai afundar no lodo do pecado e vai levar com você, não só você, a sua família junto. Pelo menos em termos de consequências trágicas para a vida de pessoas inocentes.
a mulher que me deste? A partir dessa resposta, Deus faz uma quarta pergunta que é fundamental no juízo. Ele se volta para Eva e faz a pergunta, verso 13: o que é isso que fizeste? Aqui, quando Deus faz a pergunta para Eva, fica claro para nós que o juízo de Deus é universal. Veja que a humanidade toda era resumida em duas pessoas, Adão e Eva. Deus não faz o juízo só com uma pessoa, Ele faz com toda a humanidade, entende? O juízo de Deus é para toda a humanidade. E a pergunta que Deus fez para Eva, o que é isso que fizeste? É uma pergunta fundamental no juízo. A palavra fizeste é a derivação do verbo fazer, do verbo hebraico assar, que é utilizado na Bíblia como sentido de criação. É um verbo, em geral, associado à atividade de Deus. O que é isso que você fez? É curioso que esse verbo também apareceu antes, na passagem, quando diz que eles coseram para si roupas de folha de figueira e fizeram um cinto. O verbo é o mesmo. A ideia é de que o ser humano estava criando uma maneira de tentar ser autossuficiente em relação a Deus. O que você fez é Deus dizendo: você está achando que você é Deus? Você está achando que você pode viver independentemente de mim? Você esqueceu que eu sou a fonte da vida? Você esqueceu que não existe como você tocar sua existência sem mim? O que você fez? Você está achando que você é Deus? Com essa pergunta, que é uma pergunta fundamental no juízo, Deus está desmascarando um método satânico que o ser humano criou para ser independente de Deus, chamado justificação pelas obras. No juízo de Deus, fica evidenciado que a salvação é unicamente e exclusivamente pela graça de Deus. Que tudo aquilo que o ser humano faz, independentemente de Deus, é tragédia. O que o ser humano fez sem Deus foi colocar esse mundo nas mãos do diabo. E é exatamente isso que eu e você fazemos quando independemos de Deus, queremos gerir a nossa própria vida. Nós colocamos a nossa vida nas mãos de Satanás e entregamos a nossa família, a nossa existência para a tragédia e para o caos. Era só 5 minutos de prazer que se tornaram na maior tragédia da sua vida. 5 minutos de prazer afundaram o seu casamento, deslustraram o futuro dos seus filhos, tiraram o brilho dos olhos deles, o respeito que eles tinham por você. 5 minutos. 5 minutos. Você achou que podia viver independentemente do que Deus disse: não adulterarás. Deus não sabe de nada. Eu sei o que é bom para mim. Eu vou fazer o que eu quero. Vou seguir meus próprios caminhos. O que você fez? O que você está fazendo com a sua vida? Olha aqui para mim. O que você está fazendo com a sua vida? Não é o pastor Vinícius que está te perguntando isso nessa manhã. É Deus. O que você está fazendo com a sua vida? É muito bonito que Deus não para de falar. Depois das perguntas do inquérito, juízo investigativo, é hora do juízo executivo. Aqui em Gênesis 3 nós temos isso, o juízo investigativo, as perguntas, e a partir do verso 15, juízo executivo. E o verso 15, os teólogos dizem que é o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? O evangelho antes do evangelho. E eu vou retomar a minha tese inicial, quero que você preste atenção. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vou fazer uma pergunta para vocês.
Para quem Deus está falando essa frase? A gente tem que ler a Bíblia e entender a Bíblia. Para quem Deus está falando essa frase? Deus está conversando com quem quando fala? Eu porei uma inimizade entre ti e a mulher. Quer dizer que o Evangelho, antes do Evangelho, é uma conversa de Deus com o diabo? Quer dizer que o proto-evangelho é uma declaração de Deus para Satanás? Você não tinha percebido isso. Não é só uma declaração. Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, o verso áureo da Bíblia, junto com João 3,16, são os dois versos principais da Bíblia. Gênesis 3,15 é uma declaração de guerra de Deus contra Satanás. Gênesis 3,15 é o verso áureo do grande conflito. Eu falei para vocês, no início, o que eu falei para vocês? Conflito e evangelho é a mesma? Grande conflito e evangelho é a mesma coisa. A palavra inimizade aqui é uma palavra suave na tradução, porque a palavra original, evá, é uma palavra que significa guerra. E preste atenção nessa frase. Deus diz: eu, Deus, estabeleço uma guerra entre você, Satanás, e a mulher. Quem é que criou o conflito então? Eu sei que é difícil pensar dessas formas. Quem é que fez o conflito? Eu porei um conflito entre você e a mulher, Satanás. Por que Deus fez esse conflito? Deus gosta de guerra? Preste atenção. Os seres humanos aderiram à rebelião de Satanás, certo ou errado? Agora ele é o tirano que governa esse planeta. Ele é o ditador autoimposto, o usurpador do governo na terra. E quem são os súditos escravizados dele? Adão e Eva, todos a sua descendência. Como é que faz para Adão e Eva saírem debaixo da tirania de Satanás? Deus teve que morrer, né? Imagine um país que tem um tirano governando. Como é que o povo faz para se libertar desse tirano? Entregando flores para ele, é isso? Tem que fazer o quê? Tem que fazer uma guerra. Então a guerra que Deus criou foi uma rebelião contra o governo de Satanás no planeta Terra. Só que é o seguinte, tem uma coisa errada aqui. A guerra é assimétrica aqui. É uma guerra entre uma mulher e um dragão. Quem é que ganha? Logicamente, quem é que ganha essa guerra? Uma guerra entre uma mulher e um dragão. Pensa nos contos de fadas. Quem é que ganha a guerra? A mulher ou o dragão? Uma mulher e uma barata. Quem vai ganhar a guerra? Irmãs, eu estou defendendo vocês até agora, mas a barata vocês têm que admitir. Vocês estão entendendo que é uma guerra sem lógica? Uma mulher contra um dragão. E o Apocalipse descreve o dragão: 7 cabeças e 10 chifres. Esse é o monstro terrível que vem para devorar a mulher. A mulher tem como vencer essa guerra? Impossível. Essa guerra não tem lógica. Deus estabelece essa guerra para você saber que você vai perder essa guerra. Deus estabeleceu essa guerra para você ter certeza que você não tem a mínima condição de lutar. Esta é uma guerra que você vai perder. Mas o texto não termina aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, Satanás, você vai ter uma descendência, e a descendência da mulher. E aí aparece agora um pronome que personaliza a descendência da mulher. Ele está falando de descendência, agora ele fala de descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu me ferirás o calcanhar. Aqui Deus apresenta como é que a humanidade vai se libertar do governo tirânico de Satanás. A mulher vai ter uma descendência. 7, Enoque, Noé, Abraão, Isaac
Ezequias, Josias, um carpinteiro chamado José, uma virgem chamada Maria e um bebezinho chamado Jesus de Nazaré. Amém. Essa é a descendência e este é o descendente. Ele nasce para lutar no lugar da mulher, vencer a guerra que a mulher não pode lutar, conquistar o planeta de volta para Adão e sua mulher e devolver para os santos do Altíssimo o governo, o reino que havia sido usurpado por Satanás. Como é que Deus venceu o conflito? Morrendo na cruz. O conflito não tem lógica, porque não é a nossa lógica, entende? Quando é que um exército vence uma guerra contra outro exército? Quando é que o exército vence uma guerra? O exército que vence morre todo mundo, é isso? Como é que é a vitória da guerra? O exército que vence mata mais guerreiros do outro exército. Não é assim que funciona? E como é que Jesus venceu o conflito na cruz? Jesus venceu o conflito na cruz matando Satanás? Satanás morreu quando Jesus venceu o conflito. Quem foi que morreu quando o conflito foi vencido? Você está entendendo que tipo de conflito que Deus inicia? E que tipo de conflito que Deus vence? Jesus venceu o conflito quando ele morreu. Agora, qual é a lógica dessa vitória? Para você entender essa lógica, você tem que voltar lá no começo. Qual é a alegação de Satanás contra Cristo no conflito? Deus não é amor. Deus é mau. As leis de Deus não podem ser obedecidas. Deus é um tirano. Deus é injusto. O governo de Deus não faz bem para suas criaturas. Nós precisamos de um novo regime, de uma nova ordem de coisas. Eu estou propondo um novo governo. Vejam como será o meu governo e compare o meu governo com o governo de Deus. Compare a anarquia que eu estou propondo com esse governo regido pelas leis de Deus. Vocês vão ver que é muito melhor o que eu estou propondo a vocês. E é por isso que Deus deixou os séculos e os milênios se arrastarem para evidenciarem a tragédia do projeto de Satanás para o universo. E se tornou um bebezinho, a forma mais ínfima de ser humano, uma criança, se escondeu o corpo, ou a essência, a vida eterna de Deus ali. E ele cresceu, viveu uma vida santa, guardou todos os mandamentos da lei de Deus, mostrando que o caráter de Deus é bom e pode ser guardado. Desmascarou, segundo após segundo de sua existência, a mentira de Satanás. Os anjos caídos olhavam e diziam: mas você não falou que Deus é um tirano? Como Deus pode ser tirano se ele está ali no corpo daquele bebezinho, passando por todas as agruras de uma família lá em Nazaré, na Galileia? Como ele pode ser tirano? Se tudo que ele faz é amar as pessoas, é curar as feridas delas, é perdoar os pecados delas, é conferir esperança para elas, como pode ser mal? Todo o universo estava olhando para o desenvolvimento daquela vida de 33 anos, que era o discurso mais poderoso que alguém poderia ter pregado sobre o caráter de Deus. Mas o drama final estava ainda para acontecer. Jesus teria coragem de entregar mesmo a vida dele como
como ele disse lá nos tempos imemoriais, em que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ele seria capaz de cumprir aquela promessa. Naquela sexta-feira, o universo inteiro parou, foi feriado em todos os domínios universais. Todas as TVs, desculpa usar essa linguagem aqui, cobriram, todas as TVs do universo cobriram o fato mais importante da história: o Filho de Deus estava sendo despedaçado na cruz. Por quê? Para declarar de maneira uníssona e irrefutável a verdade que sustenta o equilíbrio do universo, resumida em uma frase: esse é o discurso que a cruz do Calvário prega. Esse é o discurso que vence o conflito. Deus é amor. É o resumo de tudo, meus irmãos. Deus ama você. É o resumo de tudo na sua vida. O conflito, a história do conflito tem uma lei, uma desobediência, um juízo e uma, já esquecendo de novo, né? Uma expulsão. Como é que terminou essa história aqui em Gênesis 3? Deus colocou 2 querubins à porta do jardim e fez o quê? Expulsou. A palavra é a mesma de Apocalipse 12. Deus fez o quê? Expulsou Adão e Eva do paraíso. Mas que jeito estranho de terminar uma história de amor, não? Como que você terminaria essa história de amor se você fosse o autor? Você expulsaria o casal redimido? Com a esperança de uma gravidez milenar que salvaria o mundo? Você não cuidaria dessa mulher dentro do jardim para ter o bebezinho dela ali e ele nascer e poder vencer logo o dragão? Não, Deus expulsou os dois e falou: vamos viver nesse planeta, vocês precisam andar por esse mundo. Vocês agora vão evidenciar para o universo inteiro quem é Satanás e quem é Deus. Daquele dia em diante se inaugurou uma peregrinação, da expulsão uma peregrinação. Você sabe qual é o destino dessa peregrinação? O ser humano saiu do Éden, está circulando a terra para poder voltar para o Éden. Isso vai acontecer quando, meus irmãos? Em breve, quando Jesus voltar. Aqueles mesmos querubins que foram colocados à porta do jardim, que estão com a espada desembainhada, eles vão colocar as espadas de fogo na barriga. Eles vão abrir espaço, porque atrás deles vem o rei, o segundo Adão, que reconquistou o planeta, que vai abrir os braços e vai dizer para aqueles que creram no seu projeto e não aderiram à rebelião de Satanás, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que eu preparei para vocês. Amém. O grande conflito vai terminar. Pecados e pecadores não mais existirão. Não sobrará nenhuma dúvida mais em nenhum átomo do universo. Tudo revelará harmonia, alegria e paz em todos os domínios do infinito e vasto universo. Tudo declarará: Deus é amor. A pergunta nessa manhã é: você também vai declarar isso?
Satanás e seus anjos serão eliminados, e aqueles que atenderam com ele a rebelião também. É por isso que a iniquidade não vai se levantar uma vez mais, porque estará provado definitivamente para todo sempre que Deus é amor. Foi para isso que você veio aqui essa manhã, para não ter nenhuma dúvida de que Deus é amor, e para que você se una ao coro universal e eterno que declarará pelos séculos dos séculos, sem fim da eternidade, a verdade que sustenta o equilíbrio do universo. Deus é amor. O Fernando vai cantar uma música agora, e eu queria fazer um convite para você. Eu quero convidar pessoas para vir aqui à frente. Não importa se você é adventista ou não. Eu queria convidar pessoas que querem vir aqui à frente e declarar antecipadamente o que vão declarar pela eternidade. Eu te amo, Deus. O teu amor é infinito. Eu rejeito Satanás, o pecado, e eu permito que o Senhor escreva a sua eterna, imutável e amorosa lei no meu coração. Amém. Eu quero viver debaixo do seu governo, seguindo as suas leis, as suas ordens. Eu confio em ti. Eu rejeito Satanás e o seu projeto. E eu declaro: Deus é amor. Eu sei que parece difícil de você não atender esse apelo, mas eu gostaria de perguntar nessa manhã se alguém gostaria de dizer do fundo do coração isso para Jesus, sair do seu lugar e vir aqui à frente. É uma oportunidade que o céu está dando para você, para não comer de novo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para dizer: Deus me ama, eu confio nele, eu só faço o que ele me pede, eu vou seguir o projeto de Deus. Ele é o melhor que existe para a minha vida. Eu rejeito Satanás, as suas mentiras e a sua perseguição. Eu vou ficar do lado de Jesus, custe o que custar.